Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mais Plural, o programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães. Retomamos este programa para uma conversa com Ricardo Costa, ex-vereador da Câmara Municipal de Guimarães, foi vereador durante 2 mandatos e apresentou recentemente a sua candidatura à Conselhia do Partido Socialista de Guimarães. Que projetos tem Ricardo Costa? Que perspectiva tem sobre o papel do partido no governo deste Conselho? É o que nós ficaremos a saber e também os motivos que o levou, aliás, a apresentar esta candidatura à presidência da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista. Serão temas que abordaremos durante esta conversa com o Dr. Ricardo Costa, a quem agradecemos a disponibilidade para conversar connosco. Espero que esteja bem, Ricardo, antes de mais, e pergunto-lhe desde logo como é que surge esta candidatura à Conselhia do Partido Socialista. Muito bem, muito bom dia a todos, ou boa noite ou boa tarde, depende da hora que vão ver esta entrevista. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Mais Guimarães por esta oportunidade para partilhar as ideias, os projetos, os sentimentos e parece muito relevante. Bom, quanto à pergunta se estou bem, estou muito bem. Estou de consciência tranquila, com o sentimento de dever cumprido e acho que isto deve ser a nossa principal qualidade. Quando nós sabemos que colocamos tudo que sabemos ao dispor dos projetos e dos outros, só temos que nos sentir honrados pelo trabalho que fizemos até aqui. Quanto o porquê... Como é que surge esta candidatura? Bom, esta candidatura surge de forma natural. O Ricardo Costa foi vereador durante 2 mandatos, já é militante quase há 25 anos e, portanto, qualquer militante podia ser candidato a Presidente da Comissão Política de Guimarães. A candidatura surge de forma natural, por força também de muitos pedidos, é certo, de muitos militantes que me solicitavam até uma reação quando eu não fui escolhido para fazer parte da equipa de variação, coisa que não tiveram da minha parte. Eu respeitei todos os momentos institucionais daqueles que faziam parte para serem eleitos, ou ser eleita a próxima equipa da Câmara Municipal de Guimarães, neste caso do Partido Socialista, que eu saúdo e parabenizo todos aqueles que foram eleitos. Portanto, estava a dizer, respeitei todos estes momentos, os momentos da campanha eleitoral, os momentos da apresentação dos projetos políticos do Partido Socialista, sejam eles da Câmara, sejam eles das freguesias, participei naqueles para os quais fui convidado e, portanto, tive algum cuidado no meu aparecimento público para não causar nenhum incómodo com ninguém e, portanto, geri isso com muito cuidado e sempre apareci nos momentos que me pareciam importantes e naqueles que me solicitavam a minha presença. Nesse período da campanha eleitoral, do ato eleitoral em si, algumas pessoas terão estranhado essa sua ausência, não estar presente em muitos atos públicos, tendo tido o papel relevante que teve nos 8 anos anteriores. Isso apanhou de surpresa algumas pessoas, contavam com uma reação, se calhar, do Ricardo, quente, logo nessa altura, logo após se saber que não fazia parte da lista de Domingos Bragança. Eu diria que isso seria, isso seria o expectável, é que eu reagisse a quente. E obviamente, se me pergunta se essa vontade por vezes aconteceu ou existiu, eu diria que sim. E portanto, a questão aqui que se tem que colocar é, nós temos que ter a capacidade e a consciência de quem somos. Isso é o primeiro valor. E se nos sentimos bem com aquilo que fizemos, com o passado honroso, na minha opinião, que dediquei à equipa de executivo, que dediquei a Guimarães, não devemos ter uma reação a quente. Porquê? Porque qualquer candidato a Presidente de Câmara deve ter a liberdade de escolher a sua equipa. E nós não devemos impor ninguém. Eu considero que qualquer líder, seja ele qual for, seja das freguesias, seja das câmaras, seja do governo, deve ter a legitimidade para escolher a sua equipa. Agora, se me pergunta se era expectável, quer por mim, quer por, se calhar, pela maioria dos guimaranenses e pela maioria dos militantes, que eu ficasse fora deste executivo, obviamente que ninguém esperava que eu ficasse fora deste executivo. Mas temos que aceitar. Isto é democracia e a democracia é a liberdade de escolha.
E, portanto, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E, portanto, quando me foi comunicado que não ia fazer parte do próximo executivo, obviamente que fiquei com alguma estupefação, no primeiro momento, mas depois aquilo que eu fiz foi desejar boa sorte ao candidato Domingos Bragança para que fizesse um bom mandato. Foi exatamente isto que aconteceu e, portanto, foi nesse sentido que eu aceitei, com esta liberdade que lhe acabo de referir, porque considero que nós devemos trabalhar com quem queremos e com quem achamos que acrescenta valor à nossa governação. Se são os melhores, são os piores, não me cabe a mim, obviamente, dar essa opinião. Aquilo que eu lhe posso dizer é que fiz tudo em prol do meu concelho, em prol dos guimaranenses e, obviamente, também com uma matriz, que é a matriz do Partido Socialista. E foi nesse sentido que eu considero que dei tudo aquilo que era possível e o que era expectável, quer por mim, quer pelas pessoas. Não há nenhum ressentimento, nenhum ressabiamento, como às vezes querem fazer passar, porque não há mesmo. Eu sou um homem de causas, sou um homem de projetos e não sou pessoa de interesses individuais. Há claramente uma visão para Guimarães, há claramente um projeto que tenho dentro do Partido Socialista que mais à frente vamos falar, e aquilo que lhe quero dizer é que temos que aceitar isto com democracia. E, portanto, a escolha foi feita, houve uma escolha, como eu disse, houve uma rejeição, e nós temos é que ter esta capacidade de encaixe para que todos percebam que a política é muito mais que escolhas individuais. A política são projetos. Relativamente a essa escolha e essas opções de Domingos Bragança, das poucas vezes que falou do assunto publicamente, deixou transparecer que não foi devidamente explicado. Já tem uma explicação. Já conseguiu encontrar os motivos que tivessem levado Domingos Bragança não a incluir nesta lista à Câmara Municipal? Bom, essa é uma pergunta muito pessoal que, na minha opinião, deverá ser feita a Domingos Bragança. O que eu lhe posso dizer é que, por vezes, nos partidos existem algumas movimentações, e deixe-me dizer isto com sentido que as palavras estão mesmo em si mesmo, algumas movimentações coletivas de interesses individuais, isto parece um antagonismo, mas não é, que preferem prejudicar todo um território, toda uma cidade, em prol de benefícios particulares. Isto não pode acontecer. Eu costumo dizer que, por vezes, prefiro me sacrificar a mim próprio do que colocar em causa a minha palavra e a minha honorabilidade. Isto, para mim, são condições sine qua non que me vão manter sempre ao longo do meu percurso, seja ele na política, seja ele na profissão que for. Então, isto são questões que nós devemos refletir até para o futuro. Porque, como disse bem no início desta entrevista, não era expectável que eu me fosse embora, que eu não fosse escolhido, quanto muito. Não era expectável. Portanto, tudo isto apanhou toda a gente de surpresa. Como também era expectável que eu reagisse. Mas também não o podia fazer. Porque temos que ter, como lhe disse no início, o poder de encaixe para aceitar as escolhas. Portanto, como não era expectável, por força de um projeto, de um trabalho, de uma visão de um território que eu estava a demonstrar que tinha para Guimarães, obviamente sempre liderado com Domingos Bragança. Nunca me viu publicamente estar de costas voltadas com Domingos Bragança e nem no foro privado de costas voltadas. Obviamente que discordei quando tinha que discordar e concordei quando tinha que concordar. Mas depois de tomada a decisão, o caminho era para a frente. Ou seguia. Mas Domingos Bragança que eu tinha convidado umas semanas antes para integrar a lista. Sim, Domingos Bragança convidou-me um mês e meio antes da Comissão Política, que validou depois os nomes que foram eleitos, para fazer parte da sua equipa. Comissão Política que acontece na véspera do dia em que tem que ser entregue as listas. Sim, a Comissão Política aconteceu um dia antes do último dia para entregar as listas. Ali grande margem de uma alternativa, de se poder posicionar de forma diferente, poder responder a essa decisão da Comissão Política. Isso era aquilo, foi aquilo que muita gente disse, que se tivesse algum tempo para apresentar uma candidatura alternativa, que podia ter feito, mas também o tempo não era possível. Mas deixe-me que lhe responda relativamente a essa questão. Eu, em cenário algum, naquele momento, apresentaria uma candidatura alternativa. Eu vou dizer porquê. Porque eu sou do Partido Socialista. Eu tenho ideais claramente do Partido Socialista. E o Partido Socialista é muito mais
de que uma, duas ou três pessoas. O Partido Socialista é uma matriz ideológica, é uma organização, é uma instituição, se quisermos, que ficará para o futuro. E as pessoas vão passar. E, portanto, o comportamento de cada um, obviamente, diz respeito a cada um e marcará o momento de cada um. E nós não podemos, só porque não fomos escolhidos, ter, lá está, uma reação a quente e fazer uma candidatura independente, como acontece, obviamente, por esses territórios fora. Eu sei que isso acontece, é verdade. Mas, repara, essa seria, se calhar, a forma mais fácil e simples de reagir. Era, obviamente, encontrar um conjunto de pessoas que digo-lhe que facilmente encontraria, obviamente. Apoios vindos da sociedade civil foram imensos, que me disseram, avance como independente, mas eu nunca faria isso. Portanto, mesmo que tivesse o tempo necessário para construir uma alternativa, acho que não era responsável da minha parte se quiséssemos fugir àquilo que é a minha matriz do Partido Socialista. Eu acho que isto é importante ser dito, porque muita gente que queria que eu fosse candidato independente. Muita gente dizia que esse, como eles um dia disse e escreveu, era o elefante no meio da sala. Então a gente temia que eu pudesse ser candidato independente, mas não havia razão nenhuma porque eu nunca tinha dado sinais nesse sentido. Coisa bem diferente é aquilo que eu pensava daquilo que é para o futuro. E é isso. Sim, portanto, quer ser alternativa, mas dentro do Partido Socialista. Eu considerava... Alternativa à atual direção do partido? Claramente, isso claramente. O Partido Socialista... Quer fazer diferente? O Partido Socialista neste último ano, até às eleições autárquicas, eu diria que praticamente não existiu. E mesmo dito por pessoas que estão no Executivo hoje, que não reunia, repara, antes das eleições autárquicas, o Partido Socialista, 2 meses antes ou 3 meses antes, não reuniu uma vez o secretariado. Isto tem alguma gravidade, porque é o secretariado de onde emanam as orientações do Partido Socialista, da Comissão Política também, que delega nesse conjunto de pessoas, para obviamente acompanhar todo um conjunto de propostas e eleições, e um partido que se quer unido. Obviamente podem dar as desculpas que quiserem, mas aquilo que eu considero é que o Partido Socialista não esteve próximo dos candidatos, próximo dos presidentes de junta e candidatos a presidente de junta novamente, porque houve momentos que se sentiram isolados, eles não sabiam para onde queriam caminhar. E um Partido Socialista não é isto. Mas alguns consideram que apresentei a candidatura cedo, mas deixe-me que lhe diga uma coisa. A maior parte das vezes eu vejo umas candidaturas às conselhias e às federações apresentadas uma semana antes de terminar o prazo ou da eleição até. Eu considero que isso não é sério. Não é sério porque se nós queremos ter um partido forte, um partido robusto, não é uma semana antes que apresentamos uma candidatura e fazemos passar a mensagem e mostramos qual o projeto que temos dentro do Partido Socialista num conjunto de território como Guimarães, por exemplo. Nós temos 48 freguesias e uniões de freguesia. Repare, como é que eu, se apresentasse uma candidatura uma semana antes das eleições, conseguia estar junto dos meus camaradas, dos militantes, das freguesias, dos presidentes, dos candidatos, para poder, obviamente, demonstrar aquilo que pretendemos para o Partido Socialista de Guimarães. Não é possível, nem execuível, no tempo, essa apresentação. Quer passar aos socialistas do Conselho um projeto, muito mais do que propriamente uma pessoa, é isso? É exatamente isso. Mas é muito... Qual é o projeto para Guimarães? Exatamente. É para além disso, eu diria. Porquê? Porque os militantes não podem sentir que são apenas militantes quando é necessário ir votar. Eles têm que se sentir envolvidos num projeto de ideais do Partido Socialista. E neste momento não tem acontecido isso. O que tem acontecido é que de 2 em 2 anos eles são chamados a pagar cotas e a votar em determinado conjunto de pessoas. Isso não está errado, mas é pouco. Porque os militantes do Partido Socialista são a espinha dorsal do Partido Socialista. Porquê? Porque são eles que garantem e escolhem o presidente do partido, o secretário-geral do Partido Socialista, que normalmente depois são candidatos a primeiro-ministros, a presidentes de Câmara, a deputados. Portanto, é uma responsabilidade maior que os militantes não podem ser apenas chamados a votar, direcionando o sentido de voto. Eles têm que sentir com toda a informação, com todo o conhecimento, para que essa escolha seja uma escolha consciente, responsável daquilo que é um projeto político.
E aquilo que eu lhe posso dizer é que o Partido Socialista, comigo à frente da Conselhia de Guimarães, será um partido muito mais forte, muito mais presente, muito mais ativo e muito mais proativo. Será um partido que vai criar necessidade nos territórios. Será um partido que, obviamente, primeiro vai agregar o conjunto de militantes e fazer formação a estes militantes para que compreendam quais são as ideias do Partido Socialista, mas o que é que difere o Partido Socialista do Partido Social Democrata, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda? Porque muitas vezes dou por mim a conversar com pessoas que a matriz ideológica que eles têm não é bem a matriz do Partido Socialista, porque também a culpa é nossa, é dos dirigentes que não são capazes de estar junto dos militantes, explicando qual é a visão que têm para o território, mas com os valores e os princípios do Partido Socialista, quer na economia, quer na saúde, quer na ação social. E, portanto, isto é fundamental, nós explicarmos ao mais comum dos militantes, ao topo dos militantes. Eles têm que perceber qual é esta matriz. E este trabalho não tem sido feito. Tem sido feito um trabalho de reuniões quase, permitam-me esta palavra, a toque de caixa, de reação, quando é necessário reunir porque há questões a resolver. Mas isto não é o Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido que tem que estar próximo das pessoas, dos militantes e do território. Tem que ter consciência dos problemas que existem no seu concelho, neste caso, que é para esse cara que eu me candidato, e não um partido meramente que reúne uma vez por semana ou uma vez por mês na sede do Toral, para discutir lugares, para discutir pequenos pormenores, que obviamente que interessam aos guimaranenses e aos militantes, mas tem que ser muito mais que isto. E quanto aos militantes, já tem reações desta sua apresentação no dia 22 como candidato à Conselhia do Partido Socialista? Reações dos militantes, como é que correu a apresentação? Que balanço é que faz também? Primeiro, dizer que tem reações muitíssimo positivas, que me alegram e me dão força para continuar, e é isso que me mantém no Partido Socialista e na política ativa, porque seria mais fácil, como eu costumo dizer, bater a porta e seguir outro rumo. E posso dizer que, do ponto de vista pessoal e familiar, era muito melhor. Mas acho que isso é um contributo que nós não podemos dar ao país, e neste caso a Guimarães. Porque nós vivemos momentos muito conturbados do ponto de vista político e partidário. E tivemos ontem mesmo uma votação do Orçamento de Estado que demonstrou claramente isso mesmo. E podemos ir lá, depois também pretender fazê-lo. Agora, como eu estava a dizer, era bem mais fácil ir-me embora. Mas não. Nós temos que escolher o caminho que credibiliza a política e os partidos políticos, e não o seu contrário. Eu tenho dito que pretendo, um dia que deixar a política, ter contribuído para que a política e os partidos políticos e quem faz parte dos mesmos seja currículo e não cadastro. Há semelhança quando nós temos funções governativas, quando trabalhamos num hospital, numa grande empresa, num grupo económico que, no fundo, sentimos orgulho imenso de fazer parte daquela instituição. Eu quero que cada camarada meu que exerça qualquer cargo político, seja ele qual for, se sinta orgulhoso de ter feito parte de um executivo de uma Câmara, de uma freguesia, de uma Assembleia de Freguesia, de uma Assembleia da República, de um governo. Isto é fundamental, mas isto só acontece quando todos nós percebermos que o todo é muito maior que a soma das partes. Ou seja, o interesse coletivo tem que estar acima do interesse individual. Se eu não pensasse assim, era mais fácil uma candidatura independente para, permita-me a palavra, partir tudo. Ou seja, separar os meus camaradas do Partido Socialista, porque ia acontecer isso, certeza absoluta. Mas não, esse era o pior contributo que eu dava ao Partido Socialista e a Guimarães. Obviamente só em situações extremas, se eu fosse muito maltratado do ponto de vista público e se a minha imagem fosse denegrida, aí obviamente eu teria que reagir de uma forma diferente. Mas o que aconteceu foi apenas uma escolha para fazer parte de uma lista, que, na minha opinião, obviamente, eu não estava à espera desta rejeição. Mas aconteceu e temos que encará-la. E, portanto, quando me pergunta sobre estas questões todas que acabamos de falar, eu considero que era importante a minha candidatura ao Partido Socialista. E agora, ela aconteceu de um dia para o outro, como percebeu, que foi anunciada, e houve uma mobilização fantástica. Tivemos neste espaço, por acaso, neste mesmo espaço, uma sala cheia de militantes, e mesmo pessoas que me pediram da sociedade civil que queriam vir a esta apresentação. Isto, obviamente, que me orgulha. É um sinal que o partido está aberto à sociedade civil e quer construir
uma cidade de futuro e um projeto de futuro. E isto para mim foi fantástico, ver esta sala completamente a abarrotar de pessoas que querem efetivamente fazer diferente, que querem construir uma sociedade com futuro e de futuro. Isto para mim foi fundamental. O resultado conseguido para a Distrital, quando foi candidato contra Barreto, mesmo tendo a Conselhia, o líder da Conselhia e também o Presidente da Câmara Municipal a apoiarem o candidato opositor, o Ricardo Costa conseguiu 60% dos votos, mais ou menos este valor em votos. Isso foi também um incentivo para esta candidatura. Achou que tinha, junto dos militantes, o apoio que precisava para avançar? Claro que esse resultado, obviamente, se lhe disser que não foi incentivo, eu considero que não estou a falar a verdade. Obviamente que é sempre um incentivo, porque foi um orgulho imenso, obviamente, ter ganho em Guimarães, em Famalicão, em Barcelos, em Terras do Douro. Ou seja, nós ganhámos em vários sítios, não chegou para ganhar a Federação, mas deixa-me que lhe diga que não chegou porque Guimarães não teve totalmente comigo, porque bastavam os votos que Joaquim Barreto teve em Guimarães, que é isso, no candidato de Guimarães, a Presidente da Federação de Braga, e eu hoje era o Presidente da Federação de Braga. E, portanto, quando me pergunto se foi uma espécie de força também para ser candidato, obviamente que sim, porque eu não podia defraudar aqueles que ao longo de 2 anos confiaram em mim e continuam a confiar em mim. E este é um motivo acrescido para que eu assuma estas responsabilidades daqueles que estiveram ao meu lado e que assumiram aqui, obviamente, algum confronto político, e partidário, por força de me apoiarem, porque é mais fácil nós estarmos sempre do lado de poder. É muito mais fácil. E deixa-me que faça aqui um pouco de história, que eu acho que me parece fundamental, porque as pessoas têm memória curta. Eu, até estas eleições da Federação, estive sempre ao lado do deputado Luís Soares e, portanto, do Partido Socialista. E é verdade que, para mim, era muito mais fácil estar ao lado do poder, neste caso Domingos Bragança e Armindo Costa e Silva, que era o Presidente da Comissão Política de Guimarães e o Presidente da Câmara. Mas eu não me pauto por comportamentos de subserviência. E acho que ninguém deve fazê-lo. Nós devemos ter uma atitude de construção, de diferenciação, de acrescentar valor. E na altura que eu apoiei o Luís Soares para deputado da Assembleia da República contra Miguel Laranjeiro, e portanto foi público que eu estava ao lado de Luís Soares, lembro-me que o Luís Soares ganhou por um voto. E passado algum tempo, apoiei também o Luís Soares para presidente da Comissão Política, quando houve uma segunda candidatura também, que foi Armindo Costa e Silva, e que depois até, quando uns dizem que é muito cedo anunciar esta candidatura, houve um acordo para que fosse só um candidato, que foi o Luís Soares, para que o candidato à Câmara em 2021 fosse Domingos Bragança, em 2018. Não precisava de existir esse acordo, porque tinha que ser Domingos Bragança, fazia todo sentido, e não era legítimo, nem era sério que o candidato em 2021 não fosse Domingos Bragança. Aliás, quando eu fui candidato à Federação, uma das narrativas e dos argumentos construídos pela candidatura opositora era que Ricardo Costa queria ser candidato à Câmara em 2021 e por isso é que precisava de ser Presidente da Federação. Isso era tudo mentira e, portanto, foram construindo narrativas assentes em mentiras que obviamente me desiludiram. E me desiludiram porque eu estive sempre ao lado do Presidente da Comissão Política até aquele momento. E só quando eu decidi ser candidato à Federação do Partido Socialista é que, por interesses individuais e estratégias individuais, não tiveram ao meu lado. Até porque nós sabemos que Domingos Bragança, numa primeira decisão, não apoiou ninguém, e na minha opinião, bem, porque parece-me bem, embora, obviamente, que todos gostaríamos que o Presidente da Câmara de Guimarães estivesse ao lado do candidato de Guimarães e seu vereador. E, portanto, isto era, na minha opinião, era mais do que lógico e toda a gente compreenderia isto. Portanto, quando num primeiro momento Domingos Bragança não apoiou ninguém e depois apoiou Joaquim Barreto, percebe-se que houve aqui movimentos de pressão muito forte sobre o Presidente de Câmara, nas quais eu condeno, porque Domingos Bragança tinha tomado a decisão certa e consciente. Só que por vezes há questões, obviamente, que nós temos que ceder a pressões por outras questões que agora não importa aqui falar, e tomou a decisão de apoiar Joaquim Barreto.
E é verdade, eu ganhei em Guimarães contra todas as elites, se quisermos, de Guimarães. E aí foi uma resposta cabal dos militantes. Porque quem manda no partido são os militantes, não são as elites do partido. Portanto, obviamente que as elites são importantes para apontar caminhos, para pensar territórios, mas os militantes, os camaradas, têm que fazer parte desta decisão, desta orientação. Não podem só porque alguém toma uma decisão, vamos todos, como um animal, que agora não vou dizer aqui, seguimos todos uns atrás dos outros, só porque o poder diz que é para ir para determinado caminho. Não, eu acho que se há coisa que nós nos devemos orgulhar todos, enquanto pessoas, é olharmos ao espelho diariamente e dizer assim, eu tomei a melhor decisão naquela circunstância, naquele momento, naquele projeto. E não porque os interesses eram maiores do que o projeto. Isto não pode acontecer. Tivemos a situação da corrida à distrital do Partido Socialista, depois temos a não inclusão de Ricardo Costa na lista de Domingos Bragança, momentos que marcaram o último ano do partido e que terão provocado aqui alguma desunião no seio do partido. Na sua apresentação falou muito em reunir novamente as tropas, pensar no candidato melhor preparado para o partido apresentar em 2025. Portanto, essa união será algo que colocará em cima da mesa como prioridade caso seja eleito presidente do partido. Essa, eu diria que é a pedra angular desta candidatura. É união. Todos farão parte deste projeto. Eu não vou excluir ninguém. Quero que todos façam parte. Porque se há momentos em que nós temos de estar unidos, este é o momento. Devemos pôr as diferenças e as divergências de lado e perceber que o Partido Socialista, no seu todo, é muito maior do que qualquer interesse individual. Portanto, a união é a pedra angular desta candidatura. E nós não podemos pensar que só porque a candidatura é de Ricardo Costa, não é de união, e só porque vem do outro lado qualquer já é união. Portanto, isto é demagógico, não é sério. E, portanto, a candidatura, o facto de eu ser candidato a presidente do Partido Socialista e o facto de ter sido rejeitado da lista de Domingos Bragança, não é uma candidatura para desunir. É uma candidatura para unir. Até porque maior responsabilidade eu terei para dar esses sinais claros, para demonstrar que, efetivamente, a teoria corresponde à prática e não é mero discurso e que eles seguiam a fazer tudo ao contrário. Porque aquilo que se esperava, se calhar, era do candidato Ricardo Costa fazer uma lista completamente de facção, pondo de lado aqueles que foram contra ele e seguir o seu caminho. Não, porque a responsabilidade de gerir um território não se coaduna com este tipo de comportamentos. Não é possível fazermos isto. E, portanto, obviamente que todos terão o seu lugar, todos serão convidados para estar presentes nesta candidatura, porque todos seremos poucos para fazer a diferença em 2025. E deixe-me fazer um paralelismo que me parece importante. Se o Partido Socialista, a nível nacional, neste momento, onde foi rejeitado o Orçamento de Estado, não tivesse unido e tivesse com problemas como o PSD, como o CDS, como vemos nas lideranças, neste momento atual, político, quando há necessidade dos partidos estarem unidos para apresentarem funções para o país, eles estão a discutir as lideranças. E obviamente que os cidadãos não gostam disso. E eu não quero chegar a 2025, um mês antes das eleições, ou meio ano antes das eleições, e estamos aqui a discutir lideranças. Não, nós temos que, um ano antes de 2025, estar a discutir projetos e a continuidade de um trabalho que foi feito ao longo de muitos anos por António Magalhães e por Domingos Bragança e que muito nos honra a todos. E nós devemos, obviamente, ter a capacidade de nos reinventar. E o Partido Socialista tem tido esta capacidade, claramente, tem tido esta capacidade. E é neste sentido de responsabilidade que esta candidatura pretende levar avante um projeto político, de unir, de agregar, e onde todos têm opinião, têm direito à sua opinião. E isto é fundamental para vencer os desafios do futuro. E como eu estava a dizer, neste momento atual, a nível nacional, o Partido Socialista está forte, está coeso, tem uma liderança, tem um projeto e não está a discutir lideranças para ter o próximo candidato a primeiro-ministro. E isto é fundamental porque parte logo na pole position e, portanto, não tem que olhar para o retrovisor, a ver o que está a passar, para depois decidir qual o caminho a percorrer. E se nós conseguimos fazer isto, quanto mais cedo quanto possível, melhor será para todos. Que é para o Ricardo, que é para o Domingos Bragança, que é para todos os militantes na sua globalidade, até porque nós temos agora 4 anos de governação e o partido tem que ser capaz de ajudar a Câmara a materializar os seus projetos.
de ser se quisermos, um ombro onde a Câmara se apoiará para, obviamente, conseguir levar à prática aqueles que são os seus projetos. Mas, obviamente, também tem que ser um partido que critique quando tem que criticar e que chama a atenção quando tem que chamar. Isso é fundamental. Temos que perceber que tem que haver uma equidistância entre aquilo que é a governação executiva e aquilo que é o Partido Socialista. Só assim é que conseguimos construir territórios mais competitivos, porque se nós tivermos todos, se pensarmos todos da mesma forma, os territórios não evoluem, e só provocando alguma disrupção é que somos capazes de construir futuro. E é nesse sentido que este partido, que este projeto político tem que ir avante. Quando fala em abrangência, vermos, por exemplo, na apresentação da sua candidatura aqui, António Magalhães, ex-presidente da Câmara Municipal, Vítor Oliveira, foi chefe de gabinete de Domingos Bragança durante 8 anos. É disto que estamos a falar, de envolver... Estes são exemplos de envolvimento de outras pessoas neste seu projeto? É exatamente isso de que estamos a falar. É que todos podem fazer parte. Eu convidei ilustres vereadores, não consegui ter sucesso de algumas das chamadas que fiz, convidei deputados também de relevância que têm funções hoje em Guimarães para estar presentes nesta candidatura. E como disse, no dia anterior, às 11h20 da noite, a primeira pessoa a quem eu informei que ia ser candidato a Partido Socialista foi o presidente do Partido Socialista em Guimarães. Portanto, para perceber qual abertura eu tenho neste processo. Portanto, o Vítor Oliveira, obviamente, foi chefe de gabinete do Presidente da Câmara, um homem de confiança do Domingos Bragança, e, portanto, que se quis juntar, quis estar presente. Obviamente que nós devemos acolher todos, porque todos seremos poucos, para acrescentar valor, para que Guimarães possa, obviamente, ser uma Guimarães de futuro, e uma Guimarães que eu considero uma Guimarães de talento. Eu acho que Guimarães tem que percorrer um caminho do conhecimento, da tecnologia, mas do talento. E, portanto, acho que isto é crucial, é fundamental, e só estarmos todos unidos em torno de um projeto, em torno de uma candidatura, é que podemos vencer aquilo que o mundo atravessa e que os desafios são imensos. E, portanto... A Comissão Política do Partido Socialista já reuniu, entretanto, depois do ato eleitoral, e aconteceu essa reunião depois da sua apresentação, da apresentação da candidatura de Ricardo Costa à presidência da Conselhia. Recolheu alguma opinião nessa Comissão Política acerca do timing da sua apresentação? Bom, é uma reunião interna, sim, mas obviamente que se disseram aquilo que disseram lá é porque há questões que não incomodam. Houve, porque senti algum desconforto da parte de algumas pessoas maioritariamente ligadas ao poder, mas eu diria que esse desconforto não devia, até podia existir, mas não devia ser demonstrado, e vou-lhe dizer porquê. Na primeira eleição de Domingos Bragança, a Câmara Municipal de Guimarães, na primeira comissão política que existiu após a eleição, foi anunciado o candidato a presidente do Partido Socialista. Ou seja, na primeira comissão política, como foi esta que se realizou, foi anunciado mesmo um candidato à presidência do Partido Socialista de Guimarães. Portanto, falamos em 2017? Em 2013, no final, logo no primeiro mandato. E em 2018, quando chegaram a acordo, quando havia dois candidatos, Armindo Costa e Silva e Luís Soares, chegaram a acordo para que houvesse só uma só candidatura. Ainda faltavam 3 anos para as eleições de 2021 e definiram logo ali o candidato à Câmara Municipal de Guimarães. E, portanto, eu acho que não é intelectualmente honesto dizer-se aquilo que se disse naquela comissão política. Posso-lhe dizer que não tive qualquer reação para não contribuir para a animosidade que o partido não precisa. O partido precisa de quem agregue, quem faça diferente, e obviamente que no momento certo direi o que tenho que dizer, como este é o momento certo, perguntou-me, fez-me essa pergunta, e o que lhe posso dizer é que a candidatura foi apresentada após respeito escrupuloso de todos os momentos, como eu disse, da campanha, da vitória, da tomada de posse e da primeira reunião de Câmara que houve. Portanto, eu só depois disto tudo é que apresentei a minha candidatura ao Partido Socialista. E porquê? Porque considero que os militantes têm que ter tempo de reflexão, de escolha, de conhecer os líderes e conhecer os seus projetos. Na minha opinião, o que foi dito naquela comissão política, se tivessem em conta todo este passado que lhe acabei de dizer, de onde muitos destes protagonistas estavam ao lado deste passado e corroboraram de forma veemente aquilo que foi uma estratégia lá atrás, não podem hoje
dizer o seu contrário. Não é possível. E depois repare, quando em 2018 o Presidente da Comissão Política atual anuncia a sua candidatura e tem o meu apoio, de facto, a Presidente do Partido Socialista, não pode hoje criticar o facto de eu anunciar a minha candidatura a 3 meses das eleições. A 3 meses, vamos ver, pode ser mais, porque agora com a queda do governo, as eleições podem ser adiadas, mas cá estaremos, sem problema nenhum. Ainda dá mais tempo para fazer um trabalho de maior proximidade para com cada militante, seja ele de Lordelo, das Taipas, ou de Santo Trocato, ou da Rosa Castelões, e portanto nós temos que ir a um território que é muito denso. E portanto, se nós pensarmos que temos 48 freguesias / reuniões de freguesia, tínhamos de ter 48 semanas para ir a um território uma vez por semana. Portanto, isto não vai ser possível, temos que acelerar este processo. Portanto, na minha opinião, o que foi dito naquela comissão política foi dito a quente, que era se calhar o meu comportamento que eles queriam que eu tivesse quando fui rejeitado da lista à Câmara, reagi-se a quente. Não o fiz, mas isso obviamente exige algum nível de maturidade, algum nível de independência para com os partidos, para com a política, que nos permite pensar de forma aberta, séria, mas de forma clara e evidente de pensamento. Porque se nós começamos a dar opiniões, tendo por trás uma conotação e não uma denotação que devíamos ter, obviamente que a nossa opinião está ferida. Está ferida porque tem aqui, obviamente, subjacente outros pressupostos que não deviam ser os pressupostos que deviam ter. Nós, quando damos uma opinião, devemos ter em conta a finalidade da opinião que estamos a dar e não, obviamente, os meus interesses e outros interesses que, por vezes, as pessoas se unem em prol da derrota de uma pessoa só. E eu acho que isto é que não fica bem às pessoas. Disse também aqui, na sua apresentação, que este não era o momento de escolher o próximo candidato à Câmara Municipal de Guimarães pelo Partido Socialista, que isso acontecerá mais à frente, até porque antes de 2025 haverá novas eleições para a Comissão Política do Partido Socialista. Portanto, este será um processo demorado, esse da escolha do próximo candidato à Câmara Municipal do Partido. Vamos ver. Esta Comissão Política tem, se não forem alterados os estatutos, tem um mandato de 2 anos. E, portanto, se for eleita em janeiro, ou em março, ou em abril, quer dizer que termina em abril de 2024. As eleições são em 2025. Portanto, será a Comissão Política a seguir que irá escolher os candidatos, sejam eles à Câmara, sejam eles a outros cargos quaisquer. E, portanto, para este mandato propõe-se fazer o quê no partido? Exatamente. Para este mandato, aquilo que eu me proponho lá está, unir as pessoas. É fazer entender que, independentemente das decisões que se tomaram lá atrás, do passado, vamos obviamente, com a devida cautela para com cada um, vamos esquecer tudo isto e vamos dar as mãos para que 2025 o Partido Socialista apareça forte, unido, em prol de um projeto e não em prol de uma pessoa ou de um interesse individual. E, portanto, estes próximos 2 anos, aquilo que eu me proponho fazer é estar ao lado dos militantes, é ouvir as suas dificuldades, é ajudar o município, que é municipal, a construir um território mais competitivo, seja ele do ponto de vista económico, seja ele do ponto de vista da ciência ou do conhecimento, no fundo construir uma Guimarães de talento. Eu acho que Guimarães tem que percorrer um caminho do talento para se diferenciar. Então, estes 2 anos são 2 anos muito importantes para poder chegar a 2024 e todos com a devida consciência de qual é o seu papel. E quem é que é a pessoa melhor preparada, obviamente, para assumir os desafios do futuro. Porque não seria sério da minha parte, por exemplo, ser candidato só em 2024. Era claramente a lutar por um interesse apenas ser candidato à Câmara. Isto não faz qualquer sentido. Nós devemos ser da parte dos projetos de forma livre, espontânea e de forma a que possamos ajudar a construir projetos com dimensão, com conceptualização daquilo que é o nosso pensamento para um território. E é neste sentido que eu quero começar já a trabalhar com todos, agregando todos, como eu disse, unindo todos, não separando as pessoas, porque, ou melhor, eu disse no meu discurso, independentemente do lado onde estiveram no apoio da Federação, isso para mim não conta. Eu quero que as pessoas estejam comigo e com o Partido Socialista no seu todo, porque todos seremos poucos para construir aquilo que os cidadãos querem, as respostas aos problemas do seu dia-a-dia. Não vale a pena, se nós pensarmos que vamos lá,
construindo partidos assentes apenas na criação do meu próprio emprego, ou da minha solução para mim e não para os outros, nós estamos a dar tiros nos próprios pés. Porque uma sociedade, só uma sociedade mais justa, mais competitiva e mais igual, quando todos mesmo têm as mesmas igualdade de oportunidades. E é para isso que os partidos políticos exigem. É para perceber de que forma é que todos podem fazer parte de uma solução de uma sociedade. Como é que se convive em sociedade. Sejam eles médicos, engenheiros, sejam eles indiferenciados, sejam eles operários têxteis, sejam eles quais forem. Todos eles têm direito ao seu lugar. E é com esta diversidade que nós conseguimos construir sociedades mais justas. Porque toda a gente percebe, obviamente, que nem todos podemos ser empresários, mas se calhar também têm que compreender que têm que ter todos a sua oportunidade para poder vingar. E é nesse sentido que eu quero construir, e não noutro qualquer. E está à espera de ter oposição nesta corrida à Conselhia do Partido Socialista? Bom, eu isso não posso responder porque, obviamente, que as oposições até são sadias e, portanto, despertam em nós, digamos, alguma, digamos, motivação, se calhar até às vezes adicional, para ir mais longe. Às vezes essas oposições são positivas. Claro que se me pergunta se era melhor ter ou não ter, eu diria que para o projeto político do Partido Socialista para o futuro era bom estarmos todos unidos. É isso que eu lhe posso dizer. Obviamente que não posso, todo e qualquer militante pode ser candidato a presidente do Partido Socialista. Portanto, obviamente que eu não vou ter certeza uma unanimidade de apoio para presidir ao Partido Socialista, até porque a divergência faz falta também. Como se costuma dizer, o dissenso é fundamental para nós construirmos coisas diferentes. Mas eu considero que este era o momento de todos estarmos unidos. Sinceramente, considero isso. E eu dei provas, ao longo destes últimos 3 meses, que quero o bem comum e não o bem individual e não o interesse individual. Porque se assim não fosse, eu tinha feito uma gestão independentes, eu tinha reagido a quente, eu tinha prejudicado o Partido Socialista, eu tinha ido para as rádios, para os jornais, dizer coisas que, se calhar, hoje me tinha arrependido e tinha prejudicado todo um território que eu quero que continue, obviamente, a ser governado e bem governado pelo Partido Socialista. E é disso que se trata e não de outra coisa qualquer. Ter opinião e, normalmente, querer que ela seja ouvida, pode ter sido tido como algo que o desfavorecesse. É da opinião contrária e vai continuar a ter opinião e a querer fazer valer a sua opinião e que as outras pessoas, pelo menos, o ouçam? Vou continuar a ser exatamente como fui até agora. Porque considero que ter opinião é acrescentar valor à gestão das instituições, aos territórios e às próprias pessoas. Mas isso pode não colher a simpatia repare, de uma tendência mais conservadora. Repare, eu quando digo ter opinião, eu posso ter um grupo de trabalho que tem 100 pessoas e posso ter uma opinião diferente daquela que é a sua grande maioria. Mas se a maioria entende que o caminho não é a minha opinião, obviamente nós somos democratas. E temos que perceber que em democracia é a maioria que vence. Portanto, temos o exemplo de ontem, na chumbo do Orçamento de Estado. Portanto, havia quem concordasse com o Orçamento de Estado, havia quem não concordasse. A maioria achou que não e chamou o Orçamento de Estado, que é uma coisa surreal, que podemos falar um pouco sobre isto se pretender. Mas, portanto, eu vou continuar a ter opinião porque considero que ter opinião acrescenta valor. Que só tendo opinião é que somos nós próprios e não outra coisa qualquer. Portanto, isso é fundamental. É fundamental quem conhece o Eliseu, quem conhece o Ricardo Costa, quem conhece outra pessoa qualquer, saibamos que aquela pessoa tem aqueles princípios, tem aqueles valores. Porque, repara, de uma outra forma, as pessoas, em determinado momento da sua vida, olham só ao espelho e perguntam: quem sou eu? Quem sou eu? Se eu sou aquela pessoa mediante a circunstância. Ou seja, se no determinado momento eu ajo de uma forma por interesse individual e no outro momento sou uma coisa completamente diferente. Isso não é sério. No fundo, aquilo que naquela comissão política se quis passar, que eu não devia ter anunciado esta candidatura, isto, na minha opinião, como lhe disse, não é ser intelectualmente honesto. Porque na primeira eleição do candidato Domingos Bragança, a primeira comissão política logo a seguir, anunciou-se um candidato à comissão política. E, portanto, e foi naquela comissão política ninguém estava à espera de um anúncio. E, portanto, eu filo com elevação, com dignidade, dando conhecimento do meu discurso que ia ter nesse dia ao próprio Presidente da Câmara, e portanto enviei-lhe o meu discurso antes de o fazer aqui neste espaço. Portanto, eu mais abertura de união, de unificação,
de querer fazer diferente, eu não posso ter. O grande problema é que, por vezes, de lá de lá, as pessoas interpretam isto como uma demagogia. Isto é o discurso que fica bem politicamente dizer-se. Mas quem me conhece sabe que eu, se tiver que ser politicamente incorreto, eu sou. Ponto. Não vale a pena. E aquilo que eu lhe posso dizer é que, neste momento, eu acho que este é o melhor comportamento que serve aos militantes e a Guimarães. Porque, como lhe disse, só quando o outro percebe que o problema dele é o nosso problema, é que percebe que a política acrescenta valor. Porque, caso contrário, vamos continuar a ter níveis de abstenção muito altos. E nós não podemos, obviamente, dar preços expeditórios. Não podemos. E temos que ser sérios e responsáveis. Uma das frases que é atribuída e muitas vezes repetida pelo Ricardo Costa é que quer que a política seja currículo e não cadastro. É preciso chamar pessoas de valor para a política que estejam eventualmente afastadas por causa disto, por causa da política, deste caminho, não ser visto com bons olhos tantas vezes? É urgente fazê-lo. Muito urgente. Mas também é urgente fazer uma outra coisa que eu, por vezes, no convívio entre amigos, em jantares, ouço de quando em vez, fala-se de um político, são todos iguais. Todos isto, todos aquilo. Nós não podemos dar preços expeditórios. Porque quando nós ouvimos alguém falar assim, eu pergunto, você já deu o seu contributo à política? Já participou na política? Já fez parte de um partido político? Porque as pessoas não têm noção do quão desgastante é este trabalho da política. É toda uma família, um conjunto de amigos que sofre ao longo de muitos anos. Estar na política desta forma abnegada é casar-se com a política. Quem quer fazer política de forma constante e de forma séria tem um casamento com a política. E obviamente que alguém sai a perder. Sai a perder a família, os amigos, os filhos. E é fundamental que nós não continuemos a passar uma mensagem que os políticos são todos humanamente corruptos. Isto não pode continuar a passar, porque então estamos a repelir aqueles que até têm alguma predisposição para dar o seu contributo, mas não vêm, porque no dia que assumirem que são candidatos a alguma coisa, levam um carimbo que nunca mais se vê livre deles. E as pessoas não estão disponíveis para isto. Estão disponíveis para dar o seu contributo, até para prescindir de pior remuneração, porque é disso que se trata, e, portanto, em muitos casos, no meu caso até em particular, como sabem, mas estão disponíveis para dar o seu contributo. Mas se, entretanto, se dedicam à política e ficam com este carimbo, é muito difícil nós atrairmos os melhores para a política. E isto é que nós temos que ser capazes de contribuir para esta mudança. E ser capazes de contribuir para esta mudança não é fazer aquilo que aconteceu ontem no Parlamento. Por exemplo, repare, como é que se explica ao cidadão comum que depois de 2 anos de governação deste mandato, como é que se explica como é que em todos os orçamentos de Estado passaram, e este Orçamento de Estado não passou quando era um Orçamento de Estado muito melhor do que os outros, até com um sentido ideológico muito mais à esquerda, quando investia mais 700 milhões de euros na saúde, quando tinhas um plano de recuperação e resiliência para executar e que é fundamental para a economia. É fundamental que haja de imediato alguns estímulos, porque, obviamente, do ponto de vista macroeconómico, existem variáveis que nós não controlamos e que podem pôr em causa todo um país. Falo-lhe claramente da dívida que o país tem, que ainda é uma dívida que até é uma dívida mais alta que aquela quando tivemos intervenção da Troika. Só não temos intervenção, e não é só em Portugal, é em todo o mundo, neste caso em toda a Europa. Só não acontece porque temos níveis de taxas de juros baixíssimos e temos, obviamente, a intervenção do Banco Central Europeu e da Comunidade Económica Europeia, que está unida em prol de um objetivo. E por isso é que são estas condições que garantem que todos os países podem levar avante esta execução deste PRR. Portanto, não se entende entende-se que o PSD, que o Chega votem contra, porque não é o orçamento, nem o sentido de orientação da sua ideologia. Mas já não se entende que o Partido Comunista, que o Bloco de Esquerda, se faça uma coligação negativa para chamar um orçamento que é um orçamento melhor que os outros, mas por questões táticas partidárias, permita-me que diga isto, quiseram chamar este orçamento. E eu acho que os portugueses darão a resposta nas próximas eleições, porque claramente o António Costa é a pessoa melhor preparada para levar a mão do país. Portanto, tem conhecimento dos dossiês, tem feito uma governação exímia. Obviamente tudo está bem? Não, claro que não, obviamente que sim. Mas este
Foi o pior momento escolhido para chamar o Orçamento de Estado. Num momento de relançamento da economia, num momento de dificuldades, num momento que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais dinheiro e que o Orçamento de Estado colocava mais dinheiro ao dispor, nós chamámos um orçamento. Isto é que descredibiliza a política e não é certo este tipo de comportamentos. Relativamente à campanha eleitoral, e para terminarmos esta nossa conversa, a campanha interna para a Conselhia do Partido Socialista, regressando a Guimarães, que trabalho é que vai realizar durante os próximos meses até esse ato eleitoral? Eu primeiro vou aguardar agora com alguma serenidade, do ponto de vista nacional, o que é que vai acontecer, porque temos que, obviamente, reponderar e refletir toda uma estratégia que estava montada para perceber qual é o caminho que o país vai seguir e, obviamente, que isto condiciona todos os partidos e vai condicionar, obviamente, o Partido Socialista a nível nacional, a nível regional, distrital e conselhio. Então, depois de ter os dados todos em cima da mesa, de termos uma calendarização dos atos, é que podemos, obviamente, planear. Mas vamos começar desde já a ouvir os militantes, fazendo fóruns de intervenção sobre vários objetivos, percebendo quais são as dificuldades das pessoas no terreno, porque a dificuldade de um cidadão militante de Lordelo é muito diferente de uma necessidade de um habitante de Santo São Martinho, Santo Vila Nova, Santo São Clemente, e portanto nós temos que perceber quais são as grandes dificuldades e temos que fazer formação aos militantes e eles têm que sentir que fazem parte de um projeto e de uma pessoa que defende os interesses das pessoas e não os seus interesses individuais. Eu não quero ser presidente do Partido Socialista porque quero ser candidato à Câmara ou quero ser deputado. Eu quero ser presidente do Partido Socialista para unir todos os meus camaradas, todos aqueles que querem fazer parte de uma solução forte para o PS em Guimarães. E é para isso que eu quero ser presidente do Partido Socialista e não por outra razão qualquer. E quem me conhece sabe bem que vou introduzir inovação, disrupção, proximidade, muito trabalho e, obviamente, reuniões constantes para apreciar e ajudar todos aqueles que estão no terreno e não reunir de quando em vez, quando é necessário tomar decisões, porque alguém pediu para tomar decisões. E estar próximo dos militantes é fundamental para compreender quais são os seus reais problemas, porque nós não temos noção, muitas das vezes, o que se passa no Conselho, o que se passa no país. E este será um dos objetivos principais desta candidatura. Muito obrigado, Dr. Ricardo Costa. Obrigado. Foi a conversa com o Dr. Ricardo Costa, candidato à Conselhia do Partido Socialista de Guimarães. Foi mais uma edição do Mais Plural, este programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães. Muito obrigado por ter estado desse lado.